aqui do Degrau já há muito tempo, só que dou aula na unidade de Taguatinga, então talvez vocês não me conheçam. Seguinte, a ideia hoje, nós temos prova amanhã, certo? Que é a única prova que vocês vão fazer, que de lá vocês vão ser aprovados, com certeza. Então, hoje é para dar uma espécie de resumão do conteúdo de História da ESA. Vocês estão sabendo que na ESA a prova de História cai apenas História do Brasil. Então eu vou dar um resumão para vocês. Lembrando que esse resumão é bom para você colocar suas ideias em ordem cronológica. Isso aqui vale, galera, para a turma que já teve aula. Então não vou entrar em detalhes, salvo se você perguntar alguma coisa, aí eu respondo. Então isso aqui é como se fosse uma espécie de linha do tempo, para passar para vocês a ideia da sequência certinho. Por quê? Muitas vezes aparece uma questão em que não vem nem data. Aí você confunde. Peraí, está falando de império, de colônia, é República Velha, é Vargas, eu não sei. Então eu vou dar uma ordem cronológica para vocês de forma simples, tranquila, para que, baseado nos conhecimentos que vocês já têm, vocês consigam fazer uma boa prova amanhã. Beleza? A ideia é essa. Podemos começar então? Então vamos lá. Querida, aparece aqui e aparece aqui também, lá de cá, né? Tá. Que de vez em quando eu vou escrever aqui. Bom? Beleza, então. Pessoal, eu estou começando do básico. História do Brasil. Nós pegamos a história do Brasil, nós dividimos em 3 partes. Simples. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Isso é o que vai estar na sua prova lá. Lembrando que a tua prova, as questões elas não vêm necessariamente em ordem cronológica. Tem ordem nenhuma. Isso aqui serve para você organizar sua cabeça. Beleza? E como é que funciona? Eu vou tentar passar de uma forma que fique simples para você entender isso aqui. Então eu vou falar um pouquinho rápido, só do Colônia, só do Império, e por fim a gente termina com República. Beleza? Então vamos lá. Vou escrevendo algumas coisinhas aqui. Então vou falar rápido e eventualmente eu venho aqui para o quadro. Olha só sobre Brasil Colônia. Brasil Colônia a gente vai desde o descobrimento, 1500. Isso não está aparecendo o bicho ali. Mas enfim, aqui ó. 1500, vamos colocando lá, vou falando com vocês, não tem problema não. Vai desde o descobrimento e vai até a independência, 1822. Tudo que acontece nesse período é Brasil Colônia, jóia. Mas algumas coisas importantes para vocês gravarem. Dentro do Brasil Colônia, na ordem cronológica, ele ocorre da seguinte forma. Fica mais fácil você saber o que aconteceu no Brasil Colônia, marcando pelos ciclos econômicos. Então fica mais fácil assim. A gente começa com o período do pau-brasil, depois da cana, depois do ouro, aí vem um período vazio econômico e vai vir outra coisa aqui embaixo que eu vou avisar ainda. Então algumas características são importantes. Então vamos lá, devagar, simples. Primeira coisa a saber, gente. Sempre que aparecer na tua prova, mesmo que não apareça dizendo, é ciclo do açúcar, é ciclo do ouro, não apareça nada. Então grava isso aqui. Apareceu na sua prova século XVI, 16 é 1500 e qualquer coisa, certo? Então sempre que aparecer início de século XVI, ou seja, de 1500 até mais ou menos ali 1530, 1540, você já sabe que nessa época aqui nós temos pau-brasil como base da nossa economia. Então, se aparecer lá, início do século XVI, açúcar, ouro, o item está errado. Então, se aparecer data de qualquer coisa referindo ao início de 1500 e alguma coisa, você já sabe que é o que nós chamamos de período pré-colonial. É a época de exploração do pau-brasil. E o que é importante saber sobre o pau-brasil? Algumas coisinhas simples. Primeiro, basicamente duas. Se você souber essas duas, já responde um monte de questão. Uma, exploração do pau-brasil, a mão de obra predominante aqui é indígena. Pau-brasil é índio. Então está me aparecendo lá. A escravidão negra do pau-brasil. Não. Se é pau-brasil, é índio. Eu estou falando predominante, gente. Claro que nós temos exceções à regra, óbvio. Aí o texto lá na tua pergunta vai estar falando. Mas então se falou pau-brasil, que é o começo, 1500 e pouco, tem que estar falando de índio. E segunda coisa importante.
Vamos fazer assim que fica mais fácil. Pronto. Pau-brasil é uma atividade extrativa. Traduzindo, não povoa. Então, o povoamento, a colonização do Brasil, não é na época de pau-brasil. Então, se falou lá, na tua prova, que o Brasil começou a encher de gente, Portugal trouxe um monte de gente. Aqui, não. Tá? Então, o pau-brasil é uma atividade puramente extrativa. Vinham para cá, pegava madeira, levava embora e acabou. Deixava algumas poucas pessoas aqui. Beleza? Então, colonização efetiva é mais para frente. Joia, galera? Então, basicamente, o que você tem que saber de pau-brasil? Foi utilizado com o índio e é uma atividade, por isso que chama pré-colonizador, ou seja, antes de colonizar. Não povoa. O povoamento vai começar depois. Nessa época, é verdade que nós tivemos algumas caravelas, vieram para cá com quantidade de nome de pessoas, mas isso foram coisas esporádicas. Não povoa. É o período mais curto da história. Joia. Aí a gente passa para o segundo. A partir mais ou menos 1530, 1540 para frente, já é o período de colonização. Açúcar. Tudo isso aqui é colônia, tá, gente? É o período do açúcar. Qual é a diferença do açúcar? Agora é a parte bacana. Açúcar, pessoal, é a parte que fica mais tempo no Brasil, tá? Então coloca lá. Século XVI, que é 1500 qualquer coisinha, mas que não é o início. Ou século XVII, que é 1600 qualquer coisa, você já sabe que é açúcar. Então apareceu em 1600, em 1500 e tanto, é açúcar. Beleza? Se aparecer a data. Jóia, eu vou fazer a mesma comparação com o pau-brasil. Vamos lá, qual foi a primeira coisa que eu falei do pau-brasil? Mão de obra, não foi? Qual é a mão de obra do pau-brasil? Indígena, é predominante. Pode-se até utilizar eventualmente negro no pau-brasil? Pode, mas não é a mão de obra predominante. Predominante indígena. Já no açúcar, qual é a mão de obra predominante? Escrava negra. São os negros que vêm da África. Falou cana, estão colocando índio. Não. Pode ter índio esporadicamente, mas a mão de obra predominante, negro. Tá claro? E a segunda coisa que eu falei do pau-brasil. Pau-brasil não povoa. Cana-de-açúcar, povoa. É utilizar a cana-de-açúcar exatamente para poder encher o Brasil de gente. Então, povoamento começa aqui, ó, na época da cana-de-açúcar. Beleza? Não é na época do pau-brasil. Aqui é que começa a parte de povoamento, especificamente. E por quê, Clécio? Porque deu na louca de Portugal de só agora querer povoar. Basicamente por dois motivos simples, que ele não povoou aqui, ele só vai povoar aqui. Basicamente por dois motivos. Primeiro motivo, vocês lembram que antes mesmo de Portugal chegar no Brasil, Portugal tinha interesse de ir para um lugar chamado Índias para pegar as especiarias? Lembra disso? Contornava a África e tudo mais. Pois é, agora, nessa época aqui, ó, final do século XVI, início do XVII, o comércio com as Índias já estava em declínio, não estava dando mais dinheiro. Traduzindo, Portugal, preciso de alguma outra coisa que dê dinheiro. E segundo motivo, porque agora deu na louca de querer povoar o Brasil. Porque começaram outros países, principalmente França, a invadir o território brasileiro. Então Portugal pensou, eu vou acabar perdendo esse lugar se eu não colocar gente morando. E o que eu faço para colocar gente morando? Vou começar a explorar esse negócio. Qual é a vantagem da cana-de-açúcar? Duas principais. Uma, ajuda a povoar, porque cana-de-açúcar, gente, não é igual ao pau-brasil. É atividade produtiva, não é extrativa. Não tem como eu plantar e ir embora e depois voltar. Então, cana-de-açúcar eu sou obrigado a morar aqui. E dois, é um troço que dá muito lucro, dinheiro. Então, eu povoo e ganho dinheiro. Por isso que eu utilizei a cana-de-açúcar. Ajuda a povoar. A cana-de-açúcar ajuda a povoar. O pau-brasil, não. Beleza? Então, por que eu vou usar a cana? Porque ela ajuda a povoar e ainda me dá dinheiro. Pronto. Aí eu vou utilizar aqui mão de obra. Pô, pega os índios. Não. Vou pegar os negros lá da África. Clécio, por que utilizar negros? Aqui no Brasil está cheio de índio, meu Deus do céu. Por uma questão simples, gente. Negro foi utilizado, foi substituído. Por que substituiu o índio pelo negro? Porque negro dava lucro. Índio não. Aí falam, ai, como? Ele trabalha mais rápido, é isso? Ele é mais forte, negão? Não, não tem nada disso não, gente. Isso aí é folclore. É um motivo só. Índio, como é que você faz? Você vai no meio da mata, pega o índio e põe para trabalhar. Morreu. Certo? Negro, como é que você faz? Pô, tem que ir lá na África, numa caravela, voltar no Brasil. Tá, e qual é a diferença? Índio não tem como o governo português ter um controle de quantos índios está sendo usado. Você vai na mata e traz.
Negro tem como eu tenho controle, porque o negro só pode entrar no Brasil pelos portos. Aí o que o governo português esperto fez? Aí, galera, todo negro que entrar no Brasil, qualquer negro que entrar no Brasil, que um cara for pagar para comprar, você tem que pagar um imposto para Portugal. Ah, então pera aí. Se eu utilizar índio na minha fazenda, eu não estou pagando nada para Portugal. Não. Se eu utilizar negro, eu estou pagando para Portugal. Então o negro, Portugal ganha dinheiro. Ganha. Por isso que Portugal proibiu a escravidão do índio, para forçar a galera só a utilizar o negro. Por quê? Dá dinheiro. Pronto, beleza. Aí, gente, vem o período de cana-de-açúcar, então. É o período mais extenso. Começa a colonizar, onde tem, que não vai dar tempo de eu falar com vocês, mas vocês aprenderam muito bem. É aquela época dos engenhos de açúcar, senhor de engenho, escravo, beleza? É essa época aí. Não, o negro vai ser usado em outra coisa. Calma, açúcar é onde começa a ser usado. O negro começa a ser usado no açúcar e vai continuar aqui, relaxa. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, tem um período da cana-de-açúcar que basicamente é feito no litoral do Brasil. Cana-de-açúcar não é interior, é litoral do Brasil. Basicamente, está usando o litoral. E aí, para eu ir para o outro item, eu tenho que falar, Clécio, só um detalhe. Por que passou do pau-brasil para cana? Qual o motivo que sai de um ciclo econômico e começa outro? Isso aqui é o mais simples. Por que saiu do pau-brasil e começou a cana? Além dos motivos de que eu precisava povoar o Brasil, o comércio com a gente estava enfraquecendo. Simples, gente. Porque o pau-brasil estava acabando. Ué, pau-brasil é atividade extrativa. Você não está plantando pau-brasil, você está cortando. Chega uma hora, o que acontece? Acaba. Aí Portugal falou, cara, agora arruma outra coisa que dê dinheiro. Tá aqui, outra coisa. Beleza? Aí vem o período todinho da cana, colonização, parte política, que a gente não vai entrar em detalhe. É aqui que a galera, lá em Portugal, divide o Brasil em capitanias hereditárias. Lembra disso? Divide o Brasil em várias faixas de terrazinha. Cada uma tem uma espécie de donatário que vai cuidar. Aquilo é para quê? Para incentivar o povoamento. Ele tem que trazer gente, ele tem que plantar cana-de-açúcar. É nesse período todinho da cana-de-açúcar. Joia, galera? Eu estou no Brasil colônia ainda. Aí passa. Vambora que hoje tem que ser o Brasil todo. Se aparecer na tua prova... Eita, tô doido aqui. Se aparecer na tua prova... Século XVIII é 1700 e qualquer coisa. Eu já passei do século XV, no XVI estou nos 8. Se aparecer na tua prova, em 1700 e sei lá o quê, você já sabe que está falando do ouro. Beleza? Então, 1700 e qualquer coisa já é o ouro. Então, vamos falar as mesmas coisas que eu falei com o pau-brasil e cana-de-açúcar. Mão de obra utilizada no ouro. A mesma do açúcar. Mão de obra negra escravo. Respondendo a tua pergunta, então o negro continua normal sendo utilizado no ouro, igualzinho era utilizado no açúcar. Joia. Aí vem outra coisa. Ouro. Povoa? Povoa, com uma diferença do açúcar. Ouro povoa... o interior. Agora que começa uma nova fase do Brasil colônia. A gente vai começar a exploração do ouro. Para eu poder falar do ouro, eu vou ter que falar rapidinho. Clécio, e por que mudou do açúcar por ouro? Eu sei por que mudou do pau-brasil para açúcar. E do açúcar por ouro? Aí a pessoa mais ingênua diria, uai, igual o pau-brasil, né? Porque o açúcar acabou. Não, gente, açúcar tem até hoje, meu Deus do céu. Não é porque acabou. Ué, então por que mudou? Aí aqui foi um detalhe pequenininho e rápido, que não vai dar tempo de explicar tudo. A cana-de-açúcar mudou para cá, não foi porque acabou a cana, não. Cana tem até hoje. É porque ela começou a dar menos dinheiro. Como assim? Vocês aprenderam com o professor de vocês a seguinte história. Lembra que durante uma época, na cana-de-açúcar, um país chamado Holanda veio aqui para o Brasil e ficou lá em Pernambuco, invadiu o Brasil, ficou em Pernambuco, explorando a nossa cana-de-açúcar, ficou um tempão. Aí depois o próprio Brasil expulsou esses holandeses daqui. Beleza, conseguimos. Aí o que os holandeses fizeram? Depois de passar muitos anos aqui explorando cana-de-açúcar, foram embora para as Antilhas, América Central. E lá eles fizeram o quê? O cultivo da cana-de-açúcar. E passaram a produzir um açúcar melhor e mais barato que o nosso. Aí devido a uma palavrinha chamada
concorrência, o nosso açúcar entrou em crise. Então ele não acabou. Ele só ficou valendo menos por causa do açúcar holandês. Como ficou valendo menos, vou resumir. É como se o governo português dissesse: galera, açúcar não está dando mais dinheiro. Não. Se vira e ache outra coisa no Brasil que dê dinheiro. Aí a galera começa a ir para o interior do Brasil procurar riquezas. Quando vai para o interior, achar ouro. Diga, querido. A guerra que os brasileiros expulsam os holandeses daqui é a insurreição pernambucana. Quando a gente expulsa os holandeses, que à primeira vista parece uma coisa boa, mas isso acaba levando a nossa desgraça econômica, porque a gente entra em crise com açúcar. E aí começa o ouro. E a parte do ouro é bacana, porque aqui já é interiorização, ou seja, vai para o interior. Tanto que vocês sabem, gente, as cidades históricas de Minas Gerais, não é tudo no interior? Ouro, então, ouro é negro, como açúcar. Ouro povoa como açúcar, mas o ouro já não é no litoral. O ouro é no interior. E para terminar essa parte de Brasil Colônia, vem a parte rápida. Professor, se aparecer lá na prova características dessa época e dessa, que é a maior. Isso aqui quase não cai. Que é a maior. Qual a principal característica? Eu vou falar duas coisas. Duas só. Presta atenção nisso aqui. Uma, aqui é uma sociedade rural. São fazendas, engenhos. Aqui já começa a ser uma sociedade urbana. Começam a aparecer cidades. Aqui sem mobilidade social. Traduzindo, não tinha muita mudança de classe social. Tu nasceu rico, morre rico. Nasceu pobre, morre pobre. Aqui já tem mobilidade social. Tu pode mudar. Tanto que aqui começa a surgir classe média, um grupo diferente. Aqui tem. Beleza? Dúvida até agora? Vamos acabar Brasil Colônia. E o finalzinho, professor? A última parte você vê que eu não coloquei ciclo econômico. Daqui para frente, começa um buraco econômico que só vai ser resolvido no final do Império. Vamos lá. O que acontece, professor? Chega no final aqui, que o ouro acontece com o ouro, a mesma coisa que o pau-brasil. Traduzindo, o ouro vai, o que, gente? Acabando. E aí a gente vem um buraco econômico, que eu vou falar qual é o próximo produto, calma. E aí tem um período finalzinho do Brasil colônia, que é aquele período de acordos políticos. Vocês lembram? Vou falar basicamente 3 coisinhas aqui e termina essa aula de colônia. Qual é esse período final? Vocês estão lembrados que teve uma época, a prova de vocês é só a história do Brasil, mas tem uns fatos de história geral que precisa, que apareceu um tal de Napoleão na Europa, e por causa dele o rei de Portugal teve que fugir de Portugal e vir morar no Brasil. Dom João. Beleza? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele tomou algumas medidas, que essas medidas vão acabar desembocando na independência, das quais só vou falar 2 até a independência. Uma, assim que ele chegou no Brasil, Dom João, ele veio para cá para poder continuar fazendo comércio com a Inglaterra, que era o país que a gente devia muito dinheiro. O que ele fez? Primeira coisa, 1808, abertura dos portos. Lembra disso? O que significa abertura dos portos? O Brasil, a partir de agora, pode fazer comércio, não só com Portugal, mas com qualquer país. A gente sabe que o interesse era para a Inglaterra, mas tudo bem. A gente pode fazer comércio com qualquer país. E aí, beleza, o Brasil ainda é colônia, mas não tem pacto colonial. Bacana. Quando anda mais um pouquinho, em 1815, o que o rei Dom João faz? Transforma o Brasil em Reino Unido de Portugal. O professor deve ter colocado para você assim, ó, Reino Unido de Portugal e Algarves. O que quer dizer isso? A história do Brasil é meio louca. O Brasil agora é colônia? Não. Beleza, ele agora é independente? Também não. Ele é um meio termo. Ué, tem meio termo entre colônia e independente? Tem, no caso do Brasil tem. Ele vira Reino Unido, que é uma espécie de extensão territorial de Portugal. Pô, a gente já deu um passo, deixou de ser colônia. Não é independente, mas deixou de ser colônia. E aí a sequência seguinte é simples. Dom João, depois Napoleão morre, Dom João volta para Portugal e deixa aqui o fiote dele. Quem? Dom Pedro, primeiro, pelo amor de Deus, não vou me confundir isso. Dom João vai embora e deixa Dom Pedro pequenininho. Não, isso é mais para frente. Ele vai embora, deixa o Dom Pedro, que já era grande, tinha mais de 20 anos. É esse Dom Pedro que fica aqui no Brasil, que incentivado pela elite brasileira, pressionando Dom Pedro, fala, Dom Pedro, faz o seguinte, meu querido, agora que teu pai foi embora, vamos desgrudar de vez o Brasil de Portugal. E aí começam a pressionar Dom Pedro a fazer o quê? A independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Dom Pedro levanta a espada, independência, onde da independência só tem que saber 2 coisas. Não teve guerra. Teve guerra igual aos outros países? Não. E não teve participação popular. Pô, o Brasil ficou independente. Acabou o Brasil colônia.
Acabou. Agora é a nova fase do Brasil. Se o negócio andar aqui. Que é o Brasil Império, ó. Começa com a independência. A última coisa que estava escrito lá embaixo. Beleza? Vamos para o Brasil Império? Segunda fase do Brasil. Brasil Império, vamos lá. O Brasil Império é separado em 3 períodos também. Então lá atrás, como é que era? Brasil Colônia. Pô, professor, só lembrar. Pau-Brasil, cana, ouro e um período político. Tá, aí agora vamos para o Império. Primeiro reinado, período regencial. Segundo reinado. Tá? Dividido como? É simples. Primeiro reinado, governado por Dom Pedro I. Segundo reinado, por Dom Pedro II. Período regencial é um período que, na prática, a gente estava sem imperador. Então, eu vou falar rapidinho aqui desse período. Vamos lá. Vamos lá, galera. O que vocês têm que saber dessa parte aqui de história do Brasil? Primeiro, quem faz a independência? É o Dom Pedro I. Começa com ele. Beleza. Aí, no primeiro reinado, ele já toma uma atitude muito bacana, que é o quê? É a primeira Constituição do Brasil. Nós estamos em que número, gente? Vocês sabem hoje? Na 7ª Constituição. Isso aqui é a primeira Constituição, feita por Dom Pedro I. Beleza? É a primeira Constituição. Por quê, professor? Uai, se a gente agora não é mais de Portugal, agora nós temos que viver de acordo com as nossas leis. Aí a gente faz a Constituição. Onde nessa Constituição tem algumas características interessantes, tá? Mas a principal, tem várias, mas algumas delas são bacanas ressaltar aqui. Primeiro, nessa época já existia voto. Você não vota para imperador hereditário. Mas você vota para os deputados, senadores, né? E o voto nessa época é o que a gente chamava de censitário. O que significa isso? Eu tenho que pagar para votar? Não! Mas eu tenho que ter um mínimo de renda para ter direito a voto. Fala de jeito prático, só vota quem é rico. Pronto, acabou. Já era nessa época? É. Segunda coisa, aqui é a principal da Constituição. Principal da Constituição. Tem várias características, não dá tempo de falar tudo. Nessa Constituição, gente, foi criada uma coisa louca que Dom Pedro I criou, que foram o quê? 4 poderes. 3 eram comuns. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que nós temos até hoje. Aí, o esperto Dom Pedro criou um 4º poder, chamado poder moderador. Que raio é isso? Poder moderador era o poder do imperador. E o engraçado é que esse poder estava acima dos outros 3. Põe na tua cabeça só isso. Só isso. Professor, o que é poder moderador? É o poder que tinha a figura do imperador. E qual é a característica dele? Ele estava acima de tudo. Pronto, acabou. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Acima da igreja, acima do congresso. Tudo. Não tem nada acima do imperador. Beleza? Para quê? Aí ele pode governar livremente. Só que esse primeiro reinado, gente, ele tem alguns pequenos problemas que nós vamos ditá-los? Não, nós vamos só tangenciá-los. Qual é? Nós temos 2 grandes problemas no primeiro reinado. 2. Nós estamos vivendo em crise econômica. Por que crise econômica? Qual foi o último produto que eu falei aqui da economia, hein? Foi o ouro lá atrás. Tá, depois do ouro veio o quê? Mas, professor, o senhor não falou nada ainda. Pois é. O ouro tinha acabado e não veio ainda produto nenhum. Então, a gente, no primeiro reinado, gente, está vivendo de resquício do ouro, resquício do açúcar, está vivendo de um pedacinho de cada coisa. É o que a gente chama, gente, de hiato econômico, vazio econômico, buraco econômico. Do ouro até o próximo produto, que eu vou chegar ainda, fica um espaço com nenhum carro-chefe, nenhuma base da economia. Tá? Então, só falar os 2 problemas e te respondo. 2 problemas que nós temos no primeiro reinado que Dom Pedro virá. 1, nós estamos vivendo em crise econômica, ele não consegue resolver isso. E 2, ele é considerado extremamente autoritário. Então tem algumas revoltas, como a Confederação do Equador, onde ele reprime violentamente. A própria Constituição, foi ele que fez sozinho, uma Constituição outorgada, imposta. Então essas 2 características, o fato dele ser autoritário e de estar na situação econômica péssima, isso faz com que em 9 anos, não sei se dá para ver daí, é 1822 até 1831, o cara vira de herói brasileiro, cara, o que fez a independência, a Carrasco, passa a ser odiado no Brasil. Só em 9 anos de governo. Tudo bem, tem gente que fica odiado em menos, mas vai lá, querido. Não, a partir de 22, nós temos a Igreja Católica normal, a única diferença é que não é laica, não. Isso aí que você está falando é na República. É que a igreja está subordinada ao imperador. Já vou te adiantar. Isso vai dar um probleminha aqui.
Vai lá para frente. Tá? Tem tanto problema por causa da crise e do autoritarismo, a elite brasileira acaba pressionando Dom Pedro em 1831 e ele abdica. Vai embora, foge para Portugal. Eita, ele vai embora. Aí agora é aquela cena. Ele faz a mesma coisa que o pai dele. O que é, galera? Vai embora para Portugal, mas deixa aqui o fiote, que é o Dom Pedro II. Só que deixa o filho com 5 anos de idade. Aí não dá para o moleque governar com 5 anos. Aí vem o que a gente chama de período regencial. O que é período regencial, gente? É um período da história do Brasil onde a gente ficou, na prática, sem imperador. Tá? Quem fica governando são os chamados regentes. São políticos que ficam governando no lugar do imperador até o imperador atingir a maioridade. E desse período aqui, só vou falar uma coisa só. Conhece a famosa frase? O gato sai, os ratos fazem a festa. Cadê o imperador? Ih, rapaz, foi embora. Cadê o outro? Ih, ainda é pequenininho. Quem tá mandando no Brasil? Ah, são os camaradas aí, uns meio tapa-buraco. Então é nesse período que o Brasil virou uma zona. O que quer dizer isso? É onde pipoca um bando de revoltas. Cabanagem, sabinada, revolta dos malês, balaiada, farroupilha. Tudo isso, gente, é aqui. Você vai falar delas? Não, que não dá tempo. Todos são aqui. Basicamente, tirando a farroupilha, todas as revoltas, gente, são pelo mesmo motivo. Qual? Crise econômica e descaso do governo com a população. E todas têm o mesmo fim. Qual? O governo reprime violentamente. Pronto, acabou. Com exceção da farroupilha, porque a farroupilha é a única revolta que é de elite e que é por um motivo econômico. Tanto que a farroupilha termina mais ou menos como uma espécie de empate. Tá? Lá no Rio Grande do Sul. Mas aí, tá, o Brasil tá no virão a zona, professor, revolta para tudo que é lado. Até quando chega em 1840, os políticos falam, cara, tá uma zona esse Brasil, tá? Vão acabar perdendo o Brasil, vamos. O que tem que fazer? Por que tá uma zona? Porque o país está numa crise. Ah, mas crise já estava aqui. E aqui não tinha esse tanto de revolta. Mas porque aqui tinha o imperador. E aqui não tem. Uai, então o que está faltando para acabar com as revoltas? Põe o imperador. Ih, rapaz, uma mulher que tem só 15 anos. E ele só pode assumir com 18. Qual a ideia que eles tiveram, então? Põe esse moleque no poder mais cedo, antes da hora. É o que a gente chama de golpe da maioridade. O que é golpe da maioridade? Ah, ele deu um golpe louco. Nada. É só uma alteração na lei. Falando que a maioridade para o imperador agora não é 18. É quanto? 15. E aí Dom Pedro II, ó, começa agora o segundo reinado, entra com 15 anos de idade. E aí, palavrinha-chave, para que Dom Pedro II entrou no poder antes da hora? Qual o objetivo disso? Tentar acalmar, abafar, parar com as várias revoltas que está tendo aqui. Tanto que dá certo. E aí começa o segundo reinado, que é o Dom Pedro II. Beleza? Posso terminar o segundo reinado agora? Já vou falar e acabar. Dom Pedro II. Posso dar uma dica antes de eu falar? Já que aqui é cursinho, gente, funcionando como revisão, tenta imaginar assim para a prova, de uma forma geral. Professor, eu confundo Dom Pedro I com o segundo. Esse é o pai, esse é o filho. Mas não sei quem fez o quem, aparece uma revolta. Dica, só uma dica. Provavelmente, se aparecer alguma coisa ruim, põe nesse. Se aparecer uma coisa boa, põe nesse. É sério. Esse aqui é uma espécie de filhinho de papai que só fez besteira no Brasil. Apesar de ter feito a independência. Esse aqui, tanto é que esse aqui fica 9 anos. 22 a 31. Esse aqui fica 49 anos. De 40 até 89. Quem governou melhor? Tá? Mas esse caboclo aqui foi treinado desde cedo para isso. O outro não, né? Caiu de paraquedas aqui. Então vamos lá. Dom Pedro II. O que a gente tem de importante para falar de Dom Pedro II? Ele já começa criando um troço louco, gente. Sensacional. Já ouviram falar disso aqui? O Brasil é império, continua sendo império. Ele é rei, monarca, imperador, dá o nome que você quiser. Continua. Só que agora ele fez uma mudança na Constituição e transformou o Brasil num país parlamentarista. Uai, a gente tem uma monarquia parlamentarista? Tem. Que barato, professor. Só que é chamada às avessas, porque ela é um bocadinho diferente. Basicamente é assim, no parlamentarismo tradicional da Inglaterra, o rei é uma espécie de figura decorativa. Quem manda de fato é o parlamento, na figura do primeiro-ministro. Como é que é no Brasil? Ué, põe o contrário. O rei é que manda de fato. O parlamento é que fica sendo uma figura decorativa. Aí você falam, ai, que burrice, professor. Antes do parlamentarismo, Dom Pedro mandava. Com o parlamentarismo na prática, ele continua mandando.
Por que mudou? É porque aqui tem uma ideia sensacional. Preservar a imagem do imperador. Qualquer coisa que der errado, se o povo for reclamar, a culpa é de quem? Do primeiro-ministro, do parlamento. O rei não, ele sai ileso, tanto que o cara fica 49 anos no poder. Beleza, gente? E aí ele consegue ficar bom tempo. Bom, pois bem, é agora que aparece no Brasil com força, vou até escrever grandão, o quarto ciclo econômico. Ah, então peraí, eu estava no pau-brasil, aí veio para cana, aí veio para o ouro, do ouro veio para nada, ficou um pedação vazio e vem o café. Vocês estão entendendo, gente? É com Dom Pedro II que começa o café no Brasil. E aí vem a parte bacana que eu tenho que falar igual os outros, né? Vamos lá, café, professor. Agora estou falando do café. Mão de obra. Agora é que lascou. A mão de obra do café inicialmente é a mesma do açúcar e do ouro, negra. O único problema é que o café lentamente vai substituindo a mão de obra negra escrava pela mão de obra livre assalariada, principalmente na região do interior de São Paulo, que é onde vai ser o maior produtor de café, é São Paulo. Então o café, gente, ele é aquele que começa com mão de obra escrava e conforme vai andando a carruagem, vai dividindo. Lentamente a escrava vai acabando e vai vindo a livre assalariada, principalmente de imigrantes, tá? Para cá. E aí, assim, o café vai indo, vai indo, vai indo. E aí, o segundo reinado, gente, nós temos um período de relativo prosperidade, crescimento econômico. A gente tem até um pequeno surto industrial. É um crescimento que logo cai com o tal de Barão de Mauá, mas o nosso carro-chefe é o café, o Brasil está crescendo, tudo lindo e maravilhoso, até a desgraça. O que faz Dom Pedro II sair, professor, se a coisa estava indo linda e maravilhosa? Basicamente, ele tem um desentendimento com 3 grupos poderosos da sociedade. Esses 3 grupos é que vão se encarregar de colocar para fora. Que 3 grupos são esses que Dom Pedro II se estressa no finalzinho do governo dele? Rápido, galera. 3 grupos aqui. Vou falar rápido, voado. Quais são os grupos que se estressam? Exército, igreja e os escravocados, que são os latifundiários que ainda usam mão de obra escrava. Por quê? Então vamos rápido, voado. Exército. Qual o estresse de Dom Pedro II com o exército? É durante o segundo reinado que rola a maior guerra que o Brasil atuou como protagonista. Que guerra é essa, gente? A maior guerra que o Brasil já participou, ele sendo o ator principal. Guerra do Paraguai. É a principal. É a gente contra o Paraguai. Vou resumir a parada aqui, que eu não vou explicar a Guerra do Paraguai. A gente ganha. O Paraguai fica totalmente destruído. E o exército brasileiro é que vai para lá e ganha. Ué, que legal, isso é bom. Pois é, esse é o problema. O exército venceu uma guerra importantíssima, voltou para o Brasil na expectativa de que, como ele venceu, ele, exército, agora teria maior participação política, né? Porque agora nós somos poderosos. E o que Dom Pedro fez? Nada. Então o exército ficou louco da vida porque voltou se achando o bam. E Dom Pedro não deu nada. Isso deixou o exército louco com Dom Pedro. Pode piorar a situação? Posso. Igreja. Qual foi o problema? O Papa Pio IX da Igreja Católica decretou uma regra falando que qualquer membro da maçonaria, você sabe o que é isso, né? Não poderia participar dos cultos católicos. Dom Pedro era maçom. Mas daí, professor, qual é o problema? Está escrito na Constituição que o pai dele, Dom Pedro I, fez. A igreja está acima ou abaixo do imperador? Abaixo, que o imperador tem um poder moderador. Aí quando a igreja deu essa ordem, membros da maçonaria não podem participar. Dom Pedro aqui no Brasil falou, essa regra aqui não está valendo. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu. Isso deixou a igreja louca da vida. Posso piorar? Os latifundiários, que utilizavam mão de obra escrava. Por que vou ficar contra? Aí aqui eu vou ter que passar voado. Porque ao longo do segundo reinado, você anotou aí, eu falei, a mão de obra escrava foi sendo substituída pela mão de obra livre assalariada, principalmente por pressão da Inglaterra, que queria os negros livres porque amava os negros. Não! Quer o negro livre porque o negro livre ele vira mercado consumidor. E aí, gente, durante o segundo reinado, é que tem aquela série de leis abolicionistas, que a abolição vai acabando aos pouquinhos, lembra? Começa com Eusébio de Queiroz, não pode agora mais trazer escravo de fora. Aí depois vem lei do ventre livre, não pode nascer filhinho de escravo, lembra? Filho escravo. Lei do sexagenário, não pode ter os velhinhos escravos. Lembra que vai acontecendo isso tudo?
até a última, que é exatamente em 1888, que é a Lei Áurea, que significa fim da escravidão. Só que quando ele fez a Lei Áurea, o único grupo que ainda apoiava Dom Pedro eram os latifundiários que usavam mão de obra escrava. Quando a Lei Áurea foi feita pela filha dele, o único grupo que o apoiava largou ele. Agora quem é que está apoiando ele? Só a mãe dele, mas ninguém. Ou seja, está lascado. Por causa disso, não tem mais ninguém apoiando, o exército se encarrega de tirar Dom Pedro daqui, baseado nas ideias positivistas, de que monarquia era uma coisa atrasada. O exército, então, não só tira Dom Pedro, como muda a forma de governo. O que é isso que está falando? 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Ah, e agora Dom Pedro vai embora. Vai! Eita! E aí começa a última fase da história do Brasil. Que vou ter que voar. Qual é a última fase? É a fase da República. Beleza? Acabou, Dom Pedro foi embora. Some daqui, foi embora. Então vamos para a República. Eita lasqueira. Vamos lá, galera. Pode ir? Mais de 500 anos e 1 hora. Vamos nessa. É o seguinte, a República ela é dividida também em alguns pedacinhos aqui, que eu vou passar para vocês de forma simples, para vocês lembrarem. O início da República, tudo que acontece vou escrever aqui, desde a proclamação até 30, que é quando vai acontecer uma baixaria que eu vou explicar ainda, calma. Tudo isso a gente chama de República Velha. É a primeira fase da República. Na tua prova pode aparecer como a Primeira República. É a mesma coisa, tá? É a primeira. O que é a República Velha, professor? É o comecinho da República. Que vocês estão lembrados, gente, que aparece, inclusive, os primeiros presidentes são até militares. Um tal de Deodoro da Fonseca, que foi o cara que fez a proclamação, e depois o vice dele, que vira presidente, Floriano Peixoto. São os dois únicos. E aí depois vem um período de civis. Só uma dica importante, tá? Cuidado. Já que apareceu mais uma vez. Apesar de vocês estarem fazendo prova militar, mas toma cuidado com isso aqui, tá? O pessoal costuma colocar em prova para enganar os bobinhos. Que o início da República, quando os presidentes eram militares, Deodoro Floriano, a gente vivia uma ditadura. Não. Cara, não existe, tá? Apesar de ser presidente militar, não tinha nada a ver com ditadura. Beleza? Tá. E como é que é esse período? Aqui, ó, República da Espada, os militares, e República das Oligarquias. Tudo isso está dentro de República Velha. E como é que funciona a República Velha? Simples. Eu vou explicar a República Velha toda com uma frase só, gente. República Velha vocês conhecem já. É aquela onde existia no Brasil uma espécie de acordo entre alguns estados, um conchavo, para sempre manter as mesmas pessoas no poder. Quer ver como é que vocês lembram? Essa época que tinha política do café com leite, acordo entre os estados de São Paulo e Minas. Lembra que a presidência ficava revezando entre os dois? E como é que eles faziam isso? Política dos governadores. O candidato a presidente faz um acordo com o governador para forçar a galera a votar nele e ele ajudar o Estado. E como é que o governador faz a população votar nele? Com voto de cabresto. Todo mundo sabe que voto de cabresto era um voto aberto, onde os chamados coronéis, que são fazendeiros, pressionavam a população a votar em quem queria. E a República Velha todinha, professor, é assim? Com fraudes eleitorais, até defunto votava, era uma baixaria danada. Todinha é assim. Por isso que durante a República Velha, que é essa zona eleitoral, pipocam, igual na época da regência, algumas revoltas. Basicamente também por questões territoriais, de miséria. É nessa época que tem Canudos, Contestado, Cangaço. Se você for para a cidade, revolta da vacina, chibata na Marinha, tudo isso é aqui, ó. Beleza? E só um detalhezinho dessa república aqui. Um detalhezinho só para eu seguir. Como começou a república, eu não vou passar todas as constituições para vocês que não vai dar tempo, tá? Só vou falar as duas principais. Como começou a república, foi feita uma nova constituição, que é a segunda, né, já, que é de 1891, feito pelo Deodoro. Essa constituição é o que você falou, meu jovem. É agora que tem algumas coisas importantes. A básica, o poder moderador sumiu, só tem os 3 normais, tá? E agora que tem a parte complicada. O voto censitário acabou, não tem mais nada a ver com isso. A única coisa que fala que para votar você tem que ser alfabetizado. Tá? Então não pode ser mulher nem analfabeto. Então você tirou aí 90% da população.
E a baixaria é essa. É agora com a República que há separação entre igreja e Estado. Agora é que surge o Estado laico. Agora está até na religião é uma coisa, governo é outra. Daqui para frente vai ser assim. Tá? Bom, aí vem a República Velha, que é essa zona aí. Beleza. Só que no finalzinho da República Velha, alguns setores já estavam descontentes com isso, principalmente os setores militares. É um movimento chamado tenentismo. E por causa disso, em 1930, tem uma nova eleição para presidente, onde São Paulo e Minas Gerais, que sempre foram aliados, brigam. Fica um contra o outro pela primeira vez. E é nesse contexto que aparece um baixinho lá do Rio Grande do Sul chamado quem? Getúlio Vargas. Ele surge como candidato à presidência por Minas. Aí em 30 rola a eleição e Getúlio perde a eleição. Mas com o apoio do exército faz o quê? Dá um golpe. É a Revolução de 30. Uai! Revolução de 30 é o Getúlio tomando o poder. A força? É. Basicamente é isso mesmo. E aí como acaba a República Velha. Por quê, professor? Começa uma nova fase da República, chamada de Nova República ou República Nova, que é a época Vargas. Que praticamente toda a prova tem uma pergunta de Vargas. E aí, gente, Vargas, eu só vou falar 3 coisas. Só. Se você souber isso aí, já te ajuda. Se aparecer Vargas na tua prova, lembra disso aqui, tá? Uma, indústria. Agora o nosso ciclo econômico mudou. O café entrou em crise e inicia-se a indústria. Eu costumo falar que o sobrenome de Vargas chama-se Indústria de Base Nacional. Vargas investe prioritariamente em indústria de preferência de base. O que é base? Que gera matéria-prima, energia, petrolífera, hidrelétrica, siderúrgica, mineradora. Nacional. Vargas era exageradamente nacional. Eu posso até pegar dinheiro de fora? Pode. E empresa de fora? Não, empresa de fora não. É empresa nacional. Tá? Então, grava. Falou Vargas, tem que aparecer do lado a palavra indústria. Beleza? E segunda coisa, populismo. O que é populismo? Agrada a população dando benefícios para ter obediência em troca. É Vargas que surge a Constituição de 34, que tem todas as leis trabalhistas. Eu costumo brincar com o pessoal lá em Taguatinga, parece preconceito que eu vou falar mesmo, tá? De verdade, não é preconceito não. Apareceu na tua prova, pobre se dando bem, tá errado o item. Não tem, gente. Na história do Brasil você não vê isso. Vírgula. A exceção se for no período Vargas. Aí tem. Uma série de leis trabalhistas, conquistas, tudo mais. Aí tem. Vargas, por isso que é populismo, por isso que ele é conhecido como pai dos pobres. Falou Vargas, tem que estar na tua cabeça. Indústria e povo se dando bem. Ponto. Beleza? Vargas, não vai dar tempo de falar tudo, gente. Vargas governa durante um bom tempo, 15 anos seguidos, de 30 a 45. Sai por pressão dos militares por causa da Segunda Guerra Mundial, porque Vargas no final faz uma ditadura, e os militares lutam contra a ditadura na Europa, que é o nazismo, aí volta aqui e põe ele para fora. Ele volta de novo nos braços do povo, mas aí tem uma série de complicações com a elite brasileira, e ele acaba se suicidando. Acaba Vargas. Depois do Vargas, vem o que a gente chama de continuação do populismo. Eu brinco com o pessoal, falo que é o triplo J. Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Basicamente isso. Professor, dá para falar em 2 minutos, 3 minutos esses 3 caras? Dá. Quer ver? É o que vem na sequência. Então, acabou Vargas, vem esse caboclo aqui. Juscelino. 2 coisinhas só que você tem que saber dele. 2. Uma. Juscelino investiu o que a gente chama de política desenvolvimentista. Tá? 2. É investir tanto em indústrias de base nacional, igual Vargas, que ideia bacana, mas também em indústrias de bem de consumo estrangeira. Das 2, qual que ele prioriza? A de bens de consumo estrangeira. Por isso que no governo dele, diferente do Vargas, você vem entrando várias indústrias estrangeiras, principalmente no ramo de eletrodomésticos ou automobilístico. São as que vêm para cá. E segunda coisa que tem que saber de Juscelino. Ele foi que transferiu a capital do interior, do litoral para o interior. Agora é que a capital deixa de ser o Rio de Janeiro e vira onde nós estamos, Brasília. Beleza? Então ele fez isso aqui, ó, 2 coisas. A meta síntese, transferência da capital, e o plano de metas dele, que é desenvolver o Brasil, aquela historinha de 50 anos em 5, investindo basicamente em indústria de base e nacional. Como faz o governo dele bonitinho, todo lindo, acabou. Aí vem Jânio Quadros. Show de bola, figuraça Jânio Quadros, vocês devem lembrar. Jânio Quadros é o cara que fica 7 meses no governo só. Vamos dizer assim, ele era meio diferente, só isso.
Qual é a ideia de Jânio Quadros? O cara foi eleito, lindo, maravilhoso, só que tem um probleminha, eu estou na década de 60 já. Em 60 estava vivendo Guerra Fria, capitalismo, socialismo. Aí Jânio Quadros toma umas medidas meio esquisitas. Volta a ter relações com a União Soviética, dá uma medalha para Che Guevara, que ajudou a fazer a Revolução Cubana. Ué, o cara era comunista? Não, até o contrário. Ué, por que ele está fazendo isso tudo? Ele só fez essas coisas meio malucas por um motivo. Ele queria mostrar para os Estados Unidos que o Brasil possui uma política externa independente. A pessoa fala um português claro. Ele queria falar assim, Estados Unidos, eu sou capitalista, mas não sou seu cachorrinho. Eu faço o que eu quiser. Por quê? Porque eu sou o presidente daqui, ué. E aí do lado de dentro ele toma até umas medidas esquisitas, lembra? Proibir biquíni, briga de galo, corrida de cavalo, uns troços meio esquisitos. Tanto que 7 meses depois ele renuncia, na louca, avisando que forças terríveis me pressionam. O que é isso? Não sei, pronto, acabou. E aí entra o vice dele, João Goulart, que a gente chama de Jango. Jango é outro cara diferente. Jango é uma coisa só. Se você souber, essa coisinha dele morreu. Jango, ele tinha uma suspeita. Muitas pessoas acreditavam que ele possuía tendências socialistas ou comunistas. E isso no Brasil era mal visto. Por isso que quando Jango veio para o Brasil, Jânio renunciou. Esse cara assume porque é o vice. Na hora da renúncia, acabou que estava na China. Aí, por ele poder vir para o Brasil, transformaram o Brasil em parlamentarista. Pô, é a segunda vez, professor. Porque no parlamentarismo o poder do presidente... Aí se ele for comunista não faz diferença. Ele veio para cá, o danado conseguiu reverter, voltar o Brasil a ser presidencialista, e aí o caboclo começou a tomar as medidas diferentes, que ele quis fazer umas reformas no Brasil, chamadas reformas de base, que é a mudança de uma série de coisas. Mas dentro dessa série de coisas que o bicho pegou, ele queria fazer uma tal de reforma agrária, que na época isso era visto como atitude socialista. Aí, o que todo mundo imaginou? Esse caboclo é socialista e vai transformar o Brasil em socialista ou comunista. Nesse momento, 1964, é quando o exército toma o poder. Toma o poder de João Goulart, alegando segurança nacional. Tinha uma legislação chamada Doutrina de Segurança Nacional. O exército está tirando João Goulart. Por quê, meu Deus, do poder? Porque acredita-se que ele ia levar o Brasil para um caos comunista. Professor, isso aqui foi o golpe de 64? Depende. Como vocês vão fazer prova militar, ela é vista como golpe para alguns ou como Revolução Democrática de 64. Então já apareceu Revolução? Certinho. Revolução Militar. Quando os militares assumem o poder. Pô, uma democrática é forte, hein, pessoal? Sabe por que chama democrática? É porque no finalzinho do governo desse camarada aqui, ó, finalzinho, teve uma passeata chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Classe média alta, igreja, conservadores, que queriam a saída dele. O que os militares alegaram? Alegam até hoje com razão, nesse sentido. Ué, militar, por que você entrou no poder? A força. A força? Eu não. Eu só fiz o que o povo estava pedindo. E foi. Teve uma passeata pedindo a saída de João Goulart. O que o exército fez? Fiz a vontade do povo. Pronto, entrei. E aí começa o regime militar todinho. Onde a gente passa por 5 presidentes. Normalmente as provas, gente, elas não cobram os presidentes, elas cobram os feitos dele. Na ordem, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Separa o governo militar em 2 partes. Só. Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Um pedaço. E os 2 últimos pedaços. E como é que eu separo? Que característica eu tenho? Da primeira parte do regime militar, ou seja, do regime militar até a metade dele, é época de crescimento econômico. Você deve ter ouvido um termo chamado milagre econômico, onde o Brasil cresce muito rápido, construindo obras públicas, gerando emprego, a economia cresce, que é uma beleza. É época do ufanismo. O que é ufanismo, gente? Patriotismo exagerado, amor à pátria. Lembra disso? É nessa época que tem a Copa de 70. Pô, o Brasil é bom pra caramba, até no futebol a gente ganha em tudo. Então é a época disso. E é a época da repressão. Tá? Então, ou seja, eu estou dando crescimento para o país, eu estou estimulando o amor à pátria, mas saiu da linha repressão. E aí tem os órgãos, principalmente a legislação que os militares usam, que são chamados atos institucionais, AIs, que são leis, cada um dizendo uma coisinha. Tá? Tanto que na época, por exemplo, todos os partidos sumiram, só tinham 2, Arena e MDB. Né? Arena, partido do governo, MDB da oposição. Só que quando chega aqui, mais ou menos em 74, a gente tem a famosa crise do petróleo. Tá? E somado a isso, gente, final da década de 70, a Guerra Fria começa
a esfriar, a acabar. Então, gente, o famoso perigo comunista já está cada vez mais distante. Então, os militares chegam à seguinte conclusão: pô, está na hora da gente devolver o poder para os civis. Mas vamos fazer isso de forma extremamente... A frase comum que os militares usam é lenta, segura e gradual. Tanto que ainda vem dois camaradas, ó. Aí vem o Geisel, que faz uma série de medidas para ir lentamente acabando as características do regime militar, e o último que é o Figueiredo, que acaba com tudo. Tanto que uma medida famosa dele, que está em vigor até hoje, 79, é a lei da anistia. É quando começa a dar perdão para alguns crimes políticos, a galera que estava fora, exilada, agora pode voltar, alguns que estavam presos, agora sai. A ideia é, vamos entregando lentamente. E aí, gente, tem a passagem para o período de redemocratização, que eu não vou falar tudo não, até porque essa galera aqui já é atualidade. A passagem é que foi meio esquisita. Como é que aconteceu? No finalzinho, Figueiredo, último presidente, acabou meu mandato, eu vou passar para um civil. Como é que vai funcionar agora? Simples. O povo foi para a rua, fez movimento direta já, vamos votar para o presidente. Aí os militares falaram, não, peraí, eleição direta não, porque vai que alguém elege um Che Guevara da vida, sei lá, um comunista, então não pode. Então nós vamos entregar para um civis. Mas tem que ser eleição indireta, porque a gente tem o controle. E aí é eleito um mineirinho, alguém lembra o nome dele? Baixinho? Tancredo Neves. Primeiro presidente civil eleito após o regime militar, eleito indiretamente. Tancredo assume, povo louco, comemora, acabou o regime militar, começa, aí Tancredo vai e morre, antes de tomar posse. Lembra disso? Aí assume no lugar dele o vice dele, bigodudo, que está até hoje aí, gente, José Sarney. Primeiro presidente civil a tomar posse. Sarney assume, e aí vem o governo civil normal. É no governo Sarney que é feita a nossa atual Constituição de 1988, que nós usamos até hoje, voto direto, tudo lindo, bonitinho, que já era. E aí o governo Sarney vai até o finalzinho, 30 segundos. É do governo Sarney agora que vem os governos seguintes, é uma série de planos econômicos para tentar consertar o Brasil. Eu vou falar só uma palavra-chave, vocês vão lembrar. Sarney faz o plano cruzado, que não dá certo. Se eu colocar a palavra tabelamento, vocês já lembram? Tabelar o preço dos produtos, ninguém podia vender acima daquilo, não deu certo. Aí depois dele é eleito um novo presidente, Fernando Collor de Mello. Primeiro presidente civil eleito diretamente após o regime militar. Aí vem o Collor, cria um novo plano, que é o plano Collor. Vou falar uma palavrinha, vocês lembram? Dinheiro da poupança. Lembrou? Pegou o dinheiro da aplicação, de surpresa, para fazer isso. Não deu certo também. Aí Collor é acusado de uma série de denúncias de corrupção, leva um impeachment, não fica até o final do governo, entra o Itamar, e aí vem um peguinha tão infantil, gente, mas que até hoje tem gente que cai. Pelo amor de Deus, já que eu improvo isso aqui, tá? Por isso que eu acho que não vai cair de novo não, mas vamos lá. É no governo Itamar que vem um plano econômico de novo, que dá certo, que é o que está até hoje. Plano real. Você cria uma nova moeda equiparada ao dólar. Qual é o peguinha bestinha que vocês não vão cair, pelo amor de Deus? Plano real foi feito no governo Itamar. Quem era ministro dele era um tal de Fernando Henrique Cardoso. Qual o erro que todo mundo cai e pede na prova? Quando acaba, o plano dá certo, o plano real. Quando acaba o governo dele, quem vira presidente é o Fernando Henrique, que é o pai do real. Como todo mundo associa o plano real ao Fernando Henrique, que está certo, o que costumam falar? O plano real ocorreu no governo de Fernando Henrique. Não, gente. O plano real ocorreu no governo Itamar, quando ele era ministro. Beleza? Aí Fernando Henrique governa tudinho. É o primeiro presidente da história do Brasil a ter reeleição. Aí depois vem Lula, que tem reeleição. Aí aqui na minha projeção ela está antiga, né? Porque seria Dilma 2 vezes, / Temer. E aí a história acabou, né? Não tem o que fazer. Beleza, galera? Qual é a ideia? É só te passar um panorama geral da história do Brasil com essa linha do tempo. Minha última dica para vocês, por favor. 2 dicas só e eu vou embora e vocês vão ficar aí felizes e satisfeitos. Toma cuidado com qualquer item que tenha palavras absolutas, tá? Como nunca, sempre, jamais,
Todo. Geralmente esse item está errado. Todo não sei o que, nunca no Brasil. Toma cuidado. E segunda coisa, vocês têm uma vantagem enorme na mão, gente. Não sei se vocês já fizeram a prova. A prova de vocês, as questões são de múltipla escolha. A, B, C, né? Então, caramba, acho que todo mundo faz isso. Vocês marcam as questões por exclusão, né? Ó, essa não é, essa não é. Por quê? Por incrível que pareça, dá para tu acertar uma questão sem saber o que é. Ué, professor, vou dar um exemplo e eu vou embora. Ah, de acordo com o Tratado de Madrid, feito em 1750, determinou os que... Cara, nunca ouvi falar disso. Que é um acordo de 90 Portugal e Espanha, ampliando o território do Brasil. Mas nunca ouvi falar disso. Aí tem os itens lá, por exemplo, não sei o que é Tratado de Madrid. Que durante a cana-de-açúcar, a exploração do índio foi muito forte. Peraí. Índio, açúcar, não. Tá errado. O que é Tratado de Madrid? Não sei, mas índio com açúcar não dá certo. Que durante a época do ouro, a sociedade era extremamente ruralizada. Opa, ouro não. Ouro é urbano. Ouro não é ruralizado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tu vai eliminando, cara, tu vai acabar chegando em um. E tu nem sabe o que é Tratado de Madrid. Beleza? Então a ideia é essa. Usa a tua esperteza lá que vocês conseguem. Tá bom, queridos? Uma boa prova para vocês amanhã. Faz com calma, tranquilidade, sem estresse. Leia o item até o final. Se aparecer um troço que tu não sabe, calma. Leia até o final, que depois a gente se encontra para comemorar. Beleza? Galera, obrigado. Um grande abraço. Boa prova para vocês amanhã, galera. Tchau, tchau.